A minha e a sua esperança está em Deus. Amém? Salmos 39, capítulo de... Só uma curiosidade para você que faz carisma ou para você que não faz carisma, isso é até interessante. A gente não fala salmos capítulo, por quê? Porque salmos não são capítulos, porque não é considerado livros. Salmos são canções, então a gente fala salmos número 39, sabia? Eu já ia cometer um equívoco aqui. Salmos número 39, versículo 7. 39, 7, né? Que são vários versos dentro de canções, dentro de poesias. A aula de hermenêutica vai chegar no carisma, aleluia. Diz assim: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Vou repetir. Senhor, e agora? Em que eu espero? A minha esperança está em Ti. É interessante que o salmista, ao mesmo tempo que ele pergunta para Deus, ele mesmo responde: Senhor, e agora? Onde eu coloco a minha esperança? Em quem eu coloco a minha esperança? A minha esperança está em Ti. Sabe, Deus, ele não condena o seu momento de dúvida, o seu momento de questionamento. Por quê? Porque quando você busca a Deus no seu momento de dúvida e questionamento, Deus aponta a resposta para o seu questionamento e a direção para a sua dúvida. Não tem problema nenhum você questionar a Deus: Deus, onde eu coloco a minha esperança? Deus, por que está dando errado? Deus, por que esse processo é tão diferente? Deus, por que está acontecendo um monte de coisa que eu não esperava acontecer? E Deus, ele tem o prazer de te responder. E mesmo que ele não te responda, ele te garante que aquilo que você não sabe agora vai dar certo e o final vai ser de bênção. Ele disse para Pedro: Pedro, o que eu faço agora você não entende, Pedro, mas depois você vai compreender. Depois quando? Depois quando eu realizar na sua vida. Porque tem muitas coisas que Deus não fala que vai realizar na sua vida, e a maneira que vai realizar pela sua vida, porque senão você ia desistir. Imagina, você vai para os Estados Unidos, mas você vai trabalhar debaixo do sol quente, você vai trabalhar fazendo fence, você vai trabalhar em construção, você vai trabalhar, né, de cleaner, você vai trabalhar um monte de coisa que você nunca está acostumado a trabalhar, você nunca imaginou trabalhar, sendo que você tem um excelente currículo no Brasil, sendo que você ganhava muito dinheiro no Brasil, mas você veio para cá, você veio até com status legal, e quando você chega aqui você fala assim: não era esse processo que eu esperava. Por quê? Porque Deus te deu uma promessa, mas Ele não falou acerca do processo. E o fato do processo não ser de acordo com aquilo que você imaginou, é de acordo com aquilo que Deus planejou. E o processo que Deus planejou é para forjar o seu caráter, é para trazer amadurecimento, para quando você conseguir a promessa, você não abrir o seu suco, porque eu não bebo refrigerante, né? Você não abrir a sua água com gás, o seu suco, e você de repente olhar para o lado e já perder a promessa por causa da imaturidade, por causa do despreparo. Então Deus, Ele muitas vezes não te fala acerca do processo, porque Ele quer trabalhar em você no meio do processo, trabalhar a sua fé, trabalhar a sua esperança, gerar em você um caráter aprovado, para Ele entregar a promessa nas suas mãos, porque muitas vezes a bênção não está apenas na promessa, mas no trajeto que você faz até alcançar a promessa. Porque é uma bênção você ter um filho nas mãos, mas existe uma bênção maior em você ser um excelente pai e uma excelente mãe. Existe uma bênção muito grande em você ter um carro, mas existe uma bênção maior em você saber dirigir o carro, em você entender das leis e respeitar as leis. Senão você ganha o carro e perde o carro. Senão você ganha o filho, perde o filho para as drogas, perde o filho na rebeldia, perde o filho para o inferno. Então a bênção não está apenas no cumprimento da promessa, mas no trajeto e no processo que você faz até você cumprir a promessa. Quem está entendendo, diga amém. Ainda bem que eu vim. Quando eu começo diferente daquilo que eu estudei, daquilo que eu orei, quer dizer que Deus está falando, e está falando de forma profunda com alguém aqui. Se Deus está falando com você, diga amém.
Então, amém. Eu tenho algo muito forte no meu coração, e Deus ele tem falado comigo, e Ele usa profeta para confirmar isso para mim, e várias vezes, vários profetas têm falado assim comigo: David, Deus ele está falando para você que Ele vai te entregar a promessa, e que Ele vai cumprir aquilo que Ele tem falado na sua vida, porque você tem um coração grato. Você passa as pressões, você passa a dificuldade, você é abandonado, as pessoas falam mal de você, mas você continua com um coração grato. Eu falo assim: meu Deus, mas isso não é normal não? Não é para todo mundo ser assim não? É para todo mundo ser assim, mas não é normal. Porque muitas pessoas, aleluia, porque muitas pessoas, elas acabam murmurando durante o processo, e elas acabam estendendo o cumprimento da promessa, sendo que a gratidão é a chave para você aproximar a promessa. Um trajeto que poderia ser feito em 40 dias, demora 40 anos por causa da nossa murmuração. Porque a gente troca a esperança em medo. A gente troca a esperança em medo, e o medo leva a gente a murmurar, mas a esperança faz a gente caminhar em passos de fé. O medo faz a gente querer pegar pedra e apedrejar o líder, mas a esperança faz a gente olhar para o gigante e falar: nós vamos comer ele como pão no café da manhã, porque se Deus liberou, a palavra é nossa. Não era do jeito que a gente imaginava, não era da maneira que a gente pediu. Por quê? Porque na terra tem gigante, mas a promessa não tem a ver com as circunstâncias que aparecem na sua frente, tem a ver com Deus que liberou a promessa e vai fazer a promessa se cumprir, independente do gigante que aparece na sua frente, independente do muro de Jericó que aparece na sua frente, independente da fornalha que aparece na sua frente, porque Deus, Ele está acima das circunstâncias, e a palavra dele se cumpre, independente se o processo está diferente daquilo que você esperava. Hoje Deus está te chamando a pegar os seus projetos, a sua esperança que estava naquilo que você quis, naquilo que você planejou, naquilo que você desenhou, naquilo que você falou: olha que sonho legal. Deus está pedindo para você pegar e para você fazer assim: Deus, eu entrego nas suas mãos. Deus, isso daqui foi o que eu sonhei, o que eu pensei mediante a promessa que o Senhor me deu, mas o processo que o Senhor está falando que eu preciso passar é um processo totalmente diferente. Eu estou demorando para aceitar, mas agora eu resolvi aceitar e eu vou colocar nas suas mãos. Sabe por quê? Porque a bênção não está apenas no cumprimento da promessa, mas está no trajeto, no processo que Deus está fazendo na sua vida. Meu Deus, se a gente entender isso, as coisas ficam mais leves. O problema é que a gente demora para entender isso. A gente. Sabe, por que eu falo que as pessoas falam sobre gratidão? E é uma das coisas que eu olho e falo assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor me ensinou a ser grato. Porque eu sempre fui um improvável na mão de Deus. Eu sempre fui um improvável na mão de Deus. Uma pessoa da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, o Senhor tem um coração que não cabe no peito, são grato, o Senhor demonstra humildade. E eu sim, amém. E sabe, continua com esse coração grato, continua do jeito que o Senhor está, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida por causa desse coração. Então Deus está fazendo com que você passe por alguns processos para você manter o seu coração. Porque se você perder o coração, você perde a promessa. Mas eu entendo que tudo que eu passei na minha vida como um improvável foi para ter o coração que Deus está gerando em mim. E tudo que você está passando na sua vida é para você manter o seu coração agradecido, humilde, para você se aproximar cada vez mais da promessa. Ai meu Deus, quem está entendendo aqui? Rapaz, sabe, eu tenho um costume lá em casa. Todas as vezes que o nosso coração como casal
fica aflito, todas as vezes que a gente fica assim, mas eu não estou entendendo, todas as vezes que a gente fica assim, ai meu Deus, você passa por isso? Você é ser humano? Você é filho de Deus? Você tem sentimento? Amém? A gente passa por isso também, amém? A gente passa por isso, só para você entender que pastor é a mesma coisa que você. A gente passa por isso. Aí eu falo assim, amor, vamos lembrar aquilo que Deus fez na nossa vida essa semana? Esse ano? E eu começo a lembrar. Lembra que você deu aula no Carisma e você ganhou isso de presente? Lembra que Deus abriu outras portas para você ir dar aula no Carisma que você ainda não tinha dado? Lembra que a gente ganhou isso de presente? Lembra que Deus abriu essa porta? Lembra que... Aí eu vou falando, lembra que isso, lembra que aquilo. Aí a conversa que começou com aflição e gerando receio acerca do futuro, termina com gratidão e gerando esperança acerca daquilo que Deus já prometeu. É ou não é? É ou não é? Então eu quero gerar esperança no seu coração. Porque Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então as memórias geram esperança. Boas memórias geram esperança. Porque você não vai trazer à memória coisas ruins, você vai trazer à memória coisas boas para gerar esperança. Então eu quero te falar algo como igreja. Esse ano a gente teve no mínimo 4 batismos de 2 em 2 meses. E o receio que veio no meu coração, de repente, de não ter ninguém para se batizar nesse domingo, já acabou. Deus moveu, tem uma pessoa para batizar e vai ser um batismo assim, muito significativo para todos nós. A gente teve 4 cafés de novos membros e sempre tendo novos membros. Quem aqui começou esse ano a vir na igreja? Esse ano, vai estar no café dos novos membros com a gente. Tem muita gente, no domingo você vai ver quanta gente nova que tem aqui na igreja, não é verdade? Um monte de gente nova na igreja. Muitas decisões para Jesus, só esse mês a gente viu aí, que acho que só um domingo que não teve decisão. Pessoas chegando para somar. A igreja, no mínimo, triplicou de tamanho nesse 1 ano que a gente está à frente. A gente pegou culto com 8 pessoas. Hoje está dando 50 à noite. A gente não tinha carisma, por quê? Porque não tinha pessoas suficientes para abrir carisma no ano passado. Hoje o carisma está funcionando na igreja. A gente teve 2 vigílias esse ano. E a gente está pedindo a próxima. E vigília, não é culto fora de hora não. Culto fora de hora. Começa às 10, termina meia-noite. Começa meia-noite, termina 2. Isso é culto fora de hora. Vigília foi de 10 às 6 da manhã. É vigília raiz. A gente teve uma conferência, meu irmão, sensacional, a conferência Restart. Nossa, quem lembra dessa conferência? Que fica aleluiado só de lembrar. Eita glória, né? Nós tivemos curso de mulheres, nós estamos tendo curso de finanças. Nós tivemos um grande evento, Festa Country, deve ter passado de 400 a 500 pessoas aqui na nossa Festa Country. Teve carro lotado aqui, carro lotado na igreja do lado tinha carro. Foi incrível a Festa Country. Nós tivemos o Family Day, nós tivemos casamento na igreja, nós tivemos a oportunidade de fazer um casamento. Um casal se casou lá no Brasil só para ter a vida com Deus. Se casou no Brasil e falou assim: a gente não está conseguindo casar aqui não, dá para casar no Brasil. Pegou um representante, o outro pegou outro representante, testemunha, e casaram lá no Brasil estando aqui. E hoje estão ok. E ainda está liderando GC. E abriram a casa para ser anfitrião. Sabe? Só esse mês 2 famílias receberam um carro aqui na igreja. Traga à memória aquilo que te dá esperança.
2 G6, né? Eu falei na hora da oferta. 2 G6, um essa semana e o outro dia 8 de novembro. A gente pegou com 2 G6, 2 G6, nosso coordenador de G6, agora a gente vai terminar o ano no mínimo 6. No mínimo 6. Multiplica aí 6 vezes 8, 6 vezes 10. Quem crê que a gente tem muito para comemorar no dia 2 e no dia 3, no nosso aniversário na igreja? Traga à memória aquilo que te dá esperança. Sabe o mais interessante? É que a gente era itinerante no Brasil. E tinha tanta agenda pra gente que a gente dava aula no Carisma, dava curso para homens, tinha congresso de homens, congresso de mulheres, e a gente às vezes tinha que organizar a agenda pra gente se ver, né? A gente não tinha filho ainda, então assim, a gente viveu muito a realidade de itinerância. E quando a gente chegava no lugar, isso me impactou, porque a Carol virou para mim e falou assim: o que mais me impacta numa conversa quando eu estou com os pastores da igreja é que eu encontro muitos pastores desanimados, e quando eu encontro um pastor desanimado, eu falo assim: como é que começou essa igreja? Como é que Deus, o que aconteceu para vocês chegarem no nível que vocês estão? Ah, porque 1900 e Guaraná com rolha aconteceu isso, e Deus começou a fazer isso, e Deus enviou pra gente e tal, não sei o quê. E aqueles pastores que estavam desanimados, no final da conversa eles estão alegres com o próprio testemunho, porque saiu da boca e o ouvido mais próximo era o deles. Sabe o que eu falo para quem está se separando? Falei essa semana para um homem: traz à memória os momentos felizes. Sabe, o momento da declaração, o momento do encontro, o olhar 47, é 49, né? É 43, porque o olhar é mais sofisticado, né? A gente aumenta os números. O olhar 43, né? Aquele momento de pegar pela mão a primeira vez, sabe aquele frio na barriga? Aquele momento que eu tô, né? Vou mostrar para todo mundo que eu tô namorando agora. Aquele momento de trocar o status. Vamos trocar o status do Facebook e do Instagram. Meu Deus, a primeira fotinha junto. Vamos ver quantos comentários. Glória a Deus, que bênção, sabia. Sabe, eu estou falando para vocês algo que acontece com todo mundo, e eu estou vendo sorrisos aqui nesse lugar, porque eu estou gerando esperança no coração de vocês. A esperança contagia, meu irmão. Você precisa falar de esperança, você precisa trazer à memória aquilo que dá esperança, você precisa olhar para o futuro e gerar esperança no seu coração e no coração das pessoas que estão ao redor. Chega de falar de medo, chega de falar de incredulidade, chega de falar de dificuldade. Deus te trouxe aqui nessa noite para encher o seu coração de esperança. Amém? Olha, esperança é uma expectativa que algo bom vai acontecer, e medo é uma expectativa que algo ruim vai acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu falo para você acerca do futuro, ei, o seu futuro daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, você fica aflito ou você fica esperançoso? Amanhã eu não sei se eu vou estar casado. Semana que vem eu não sei se eu vou conseguir pagar o aluguel. Meu Deus, eu comprei um carro, mas eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar o seguro. Meu Deus, daqui a 3 meses eu tenho que aplicar para troca de status e eu não tenho dinheiro ainda. Meu Deus, daqui a 6 meses eu vou casar e as coisas ainda estão devagar. Como que fica o seu coração quando eu falo acerca do futuro? O seu coração se enche de esperança ou o seu coração se enche de aflição? Deus te trouxe aqui hoje para você não retroceder, para você olhar com esperança para o futuro. Bem sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito são pensamentos de bem, são pensamentos de paz, para te dar um futuro e uma esperança. São palavras de Deus, Jeremias 29:11. Sabe, esperança é um sentimento, por isso que eu falo que a esperança é a antessala da fé. Se a esperança é um sentimento, ele pode ser gerado no seu coração.
Então, se você entrou aqui sem esperança em uma área da sua vida, Deus, Ele está começando a gerar esperança no seu coração, porque esperança é um sentimento. Então, se você renova a sua mente, você gera a esperança. Se você ouve palavras de um futuro de paz, um futuro bom, se você traz à memória, você começa a ter esperança. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa está prestes a se suicidar e ela ouve palavras de esperança, ela desiste de se suicidar. Quando uma pessoa está prestes a se separar e ela ouve o seu testemunho e ela ouve um conselho de esperança, ela fala assim: opa, eu acho que eu não vou me divorciar. Quando uma pessoa ela está prestes a entrar no mundo das drogas e ela ouve palavras de esperança, até mesmo para sair desse mundo, ela fala assim: eu acho que eu consigo, porque até agora eu falei que era difícil, mas pelo testemunho dessa pessoa, ele conseguiu, ele está bem, e hoje ele está ajudando muitas outras pessoas, então eu vou conseguir também. Eu não sei de onde a sua esperança te tirou, mas se ela já te tirou, se ela trilhou o caminho para Deus te tirar desse lugar, significa que você vai ajudar muitos a sair de lugares desesperançosos para trazer esperança para outras pessoas, assim como Deus quer usar o seu testemunho para ativar outras pessoas. Sabe? Esperança é resultado de memórias. Traga à memória aquilo que te dá esperança, porque memória gera sentimento, sentimento de alegria, sentimento de tristeza, sentimento de incredulidade ou sentimento de esperança. Memórias geram esperanças. Cheiro gera esperança. Meu Deus, você entra no lugar, aí tem um cheirinho de café, já gera esperança. Vou tomar um cafezinho. Meu Deus, olha aí, cadê a seita do café, viu? Aqueles que se não tomar café fica até com dor de cabeça, misericórdia. Né? E o cheiro do café é mais gostoso que o café, você já percebeu? É assim, ó, cafezinho. Um cheirinho de bolo, meu Deus, aquele cheirinho de bolo quando você está com fome à tarde, no café com Deus das mulheres, né? Senta, que cheirinho. Vai ter uma palavra antes, misericórdia. O café é antes, né? Olha aí, ó. Para você que está cansado, já se alimentar no físico e ficar preparada para absorver a palavra. Sabe, a esperança, ela é gerada através da absorção de palavras de afirmação, através da audição. A esperança é através do tato. Deixa eu te dizer, a que ambiente você está sendo exposto? Porque o ambiente muitas vezes é a resposta para a sua desesperança. E muitas vezes você entra numa zona de expulsão. Deus vai te expulsando daquele ambiente para você entrar em outro ambiente, com outras pessoas, com outras palavras, para poder gerar esperança no seu coração. E aquilo que você pensava que nunca ia acontecer, você começa a acreditar que pode sim acontecer na sua vida. Ainda bem que eu vim. A esperança é aquilo que nos faz continuar a caminhar. A esperança é o que salva a pessoa que queria tirar a vida. A esperança é o que leva muitos casais que estão a ponto de divorciar a não se divorciarem. A esperança é a antessala da fé. Quando temos esperança, fica fácil falar sobre fé. E quando temos fé, é certo que temos esperança. A esperança é uma pessoa. E essa pessoa tem um nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo é o que nos dá esperança, independente da situação que nós estamos passando. Jesus Cristo é a resposta para a nossa incredulidade. Jesus Cristo é a resposta para a situação difícil que nós estamos passando. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você que a esperança é a antessala da fé. Mas quando você não tem esperança, mesmo sem situações e circunstâncias favoráveis, é possível você ter fé.
David, é possível ter fé sem esperança? É. Sabe por quê? Porque a gente não se move pelaquilo que a gente vê, a gente não se move pelaquilo que a gente sente, a gente não se move pelaquilo que a gente cheira, né? A gente não se move por palavras de pessoas, a gente se move pela palavra de Deus. E mesmo que a esperança acabou porque Lázaro morreu, Deus pode ressuscitar. Mesmo que a esperança acabou porque a gente vai ser jogado numa fornalha, a gente pode sair de lá. Mesmo que a esperança acabou porque Jesus morreu, Ele vai ressuscitar. Ei! Independente se diante das circunstâncias que Deus te colocou, você não tem motivos para ter esperança, Deus ele te dá motivos para ter fé. E qual é o maior motivo? As palavras que Deus já liberou sobre a sua vida. Meu irmão, deixa eu falar algo muito sério com você. Muitas vezes você fica esperando a aprovação de homens para você ter esperança em algo que Deus já aprovou para você quando Ele liberou a promessa. Você não precisa de aprovação de homens para você viver aquilo que você tem que viver. Deus já liberou a promessa e quando Deus falou a promessa para você, a promessa já veio com a aprovação. Então você vai viver. Às vezes a gente fica esperando a aprovação, principalmente daqueles que são mais íntimos. Ei, Abraão teve que sair da sua parentela. José teve que ser tirado dos seus familiares. Daniel viveu um momento que aqueles que faziam parte do cargo dele, dividiam o mesmo palácio, não acreditaram e ainda traíram ele. Jesus tinha na mesa uma pessoa que ia traí-lo e outra que ia negá-lo. E quando Jesus estava diante de uma multidão que recebeu cura, que recebeu palavras de ensino, que recebeu... A mesma multidão estava dizendo, crucifica-o. Ei, talvez você está esperando que alguém te dê palavras de esperança. Aquilo que Deus liberou sobre a sua vida é suficiente para te dar esperança, meu irmão. Aquilo que Deus liberou sobre a sua história é suficiente para te dar esperança. Muitas vezes nós não temos esperança naquilo que Deus prometeu porque estamos esperando a aprovação de pessoas medrosas. Enquanto isso, Deus está dizendo para você, eu já te dei a aprovação quando eu liberei a promessa para você. O problema não é a esperança acabar. O problema é a fé acabar e você desistir. No livro de Hebreus está assim, o justo vive pela fé, e aquele que recuar, eu não terei prazer nele. Deus está dizendo, o justo vive pela fé, e aquele que recuar, eu não terei prazer nele. Mas Deus te trouxe aqui hoje, não apenas para gerar esperança no seu coração, mas te elevar ao nível de fé. Te elevar ao nível de fé. A fé fala a respeito de antecipação. Tratamos as coisas que já são como, que não são como que já são. A fé fala a respeito de antecipação. A gente trata aquilo que não é como se já fosse. A gente trata aquilo que a gente não vê como se a gente já estivesse vendo, porque Deus liberou a promessa. A fé fala de certeza daquilo que a gente não vê, mas daquilo que a gente espera. E eu quero dizer para você, que todas as vezes que Deus te enche de esperança, a sua esperança denuncia quem está com medo do seu lado. Não fique esperando palavras de afirmação, palavras de pessoas que são medrosas, que são incrédulas, mediante aquilo que Deus liberou para você.
Você estava lá quando houve promessa, você ouviu a voz de Deus, você viu aquilo que Deus fez. As outras pessoas não estavam lá, as outras pessoas não ouviram, as outras pessoas não viram, as outras pessoas não sabem da sua história. Ei, coisas preciosas demoram para ficar redondinhas, demoram para passar pelo processo e ficar ok. Coisas preciosas são coisas de valor, e tudo que é de valor tem um preço. E as pessoas que estão te aconselhando não estão dispostas a pagar o preço que você precisa pagar para você cumprir a promessa de Deus na sua vida. Fique de pé, por gentileza. A nossa esperança não está ancorada em algo passageiro, a nossa esperança está ancorada em algo que é eterno, que é a palavra de Deus. Jesus disse assim: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Meu Deus! A esperança contagia, mas o medo também contagia. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: não viva de acordo com o medo e não deixe que pessoas medrosas te influenciem. Viva de acordo com a esperança e acredite num futuro melhor, porque a esperança é a antessala da fé. Se você gerar esse sentimento de esperança, trazendo à memória coisas boas do seu passado, trazendo à memória aquilo que Deus já falou na tua palavra, trazendo à memória tudo aquilo que você já liberou em oração, o seu coração vai se encher de esperança e você não vai ser influenciado por pessoas que têm medo, por pessoas que são incrédula, mas você vai começar a influenciar com a sua esperança e com a sua fé. Ei! Todo filho não quer um pai ou uma mãe medrosos. Nenhuma ovelha quer um líder medroso. Nenhuma nação espera um governo debaixo de medo. Todas as vezes que a gente olha para alguém que nos inspira, isso gera esperança dentro de nós. Sabe o que você está precisando? Você está precisando sentar com alguém que vai gerar esperança no teu coração. Sabe o que você está precisando? Você está precisando ouvir o testemunho de pessoas que deram certo. Sabe o que você está precisando? Você está precisando de conselhos de pessoas que acreditam em você, que acreditam no teu futuro, que acreditam na palavra que Deus liberou para você. Deixa eu te dizer, eu era um improvável, e quando eu estou aqui, eu penso assim: Deus, o Senhor tem me colocado para gerar esperança no coração de muitas pessoas. Por quê? Porque eu, lá atrás, comecei a ser exposto a ambiente e a pessoas que geraram esperança no meu coração. E hoje, através de oração, através da palavra, através dos meus líderes, eles geram esperança no meu coração. Então eu, aqui, hoje, eu quero gerar esperança no seu coração. E você vai sair daqui cheio de esperança. Cheio de esperança. Ei, vai dar certo sim. Ei, investe, vai dar certo sim. Ei, esse muro vai cair. Ei, esse gigante é porque Deus quer fazer a sua história ser conhecida. Ei, essa dificuldade no casamento é para fortalecer e te dar um testemunho. Ei, essa dificuldade com os filhos é para você gerar uma paternidade, uma maternidade cada vez mais madura e saudável. Ei, essa dificuldade financeira é porque Deus quer que você organize a sua vida administrativa, a sua vida financeira, para você prosperar e abençoar muitos. Ei, não desista, não desista. Gere esperança, gere esperança, gere esperança. O Espírito Santo está começando a te lembrar de histórias, de palavras. Deus está começando a te lembrar da promessa que Ele fez na sua vida, porque você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Você vai sair daqui com o coração cheio de esperança.
Então levante a sua mão nesse momento e cante a Ele, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos e imaginamos ou pensamos.